Querido Livingston, sempre pontual, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Cabelo, seja bem-vindo também. Estamos aqui para mais uma live de terça. Ai, que legal, eu também estava com saudades da sua presença, primo. Seja sempre bem-vindo. A Mara, boa noite, Mara. A Eva, sejam bem-vindas. Sejam bem-vindos também, os homens. Estão me vendo, me ouvindo bem? O Mi, seja bem-vindo, Mi, boa noite. O pessoal tá chegando aí. Tô aumentando aqui meu volume. Boa noite, Rê, tava sumidinha, que bom que apareceu. Seja bem-vinda também. Que bom. Legal, então acho que esse joinha é do som e da imagem, né? Na live passada eu falei que provavelmente estaríamos de cenário novo. Claro que as configurações não mudaram muito, porque é meu cantinho de trabalho aqui, meu espaço novo. Eu mudei, então algumas coisas também mudaram por aqui, né? Mas só novidades boas. A Tami chegando agora, seja bem-vinda, tia Marilza. A Carla, que com certeza deve estar com a minha mãe, então um beijo para todos vocês. A Lígia, que legal, tá todo mundo chegando assim, tudo junto, como eu brinco, chegou a van. Que legal, todo mundo pontual, ó, 9:02 e já tá todo mundo chegando por aqui, que delícia. Eu recebi várias mensagens hoje a respeito do tema, várias pessoas falando, nossa, esse tema é muito importante, nossa, esse tema é para mim, nossa, esse eu não posso perder. Então, acho que isso também vai ter uma repercussão, né, além do que outros temas também são muito importantes e sempre tem pessoas que não podem assistir ao vivo, mas também vão para o YouTube. Mas quando a gente fala sobre as emoções de uma maneira onde vai do normal para o patológico, isso consegue apresentar um público que tem mais interesse, né? Atrai mais gente. Quando a gente estava na série das lives a respeito dos relacionamentos amorosos, que foi em junho, né, com o tema do Dia dos Namorados e tal, teve uma repercussão muito grande, muito alto, o interesse, assim, de muita gente, porque é isso, né, a gente quer ter mais qualidade de vida, quer aproveitar melhor, quer poder desfrutar dos nossos momentos, seja individual, seja com o outro, parceiro, parceira, com a família, de uma maneira que seja saudável, de uma maneira que seja prazerosa, né? E aí esses temas acabam atraindo bastante o pessoal. Tem gente chegando aí, sejam todos bem-vindos. A Dani, boa noite, Dani. A Sueli, seja bem-vinda, Sueli. Então, vamos começar? O pessoal tá chegando por aí. Como eu falei, né, na live passada, sejam todos bem-vindos. A cadeira é de vocês, a sala é nossa, o espaço é nosso por aqui. Então, vamos lá, né? Eu gostaria de saber primeiro o que vocês entendem sobre dependência emocional. Na chamadinha da live eu até coloquei, né? Sobre a diferença, né? Dependência afetiva versus carência afetiva. Por quê? Porque tem gente que acha que a pessoa muito carente está dependente. E aí hoje a gente vai entender um pouquinho sobre as diferenças disso e se realmente existe uma diferença entre uma coisa e outra e como poder identificar isso e principalmente, né, o que todo mundo quer aqui nas lives de terça, aprender a como se livrar disso ou identificar se tem isso para poder tratar, né, seja com nós mesmos ou com o outro. Então, acredito que não vamos conseguir falar tudo em uma live só, porque o tema é bem extenso e aí a gente teria que ficar aqui 2 horas e hoje ainda é terça-feira, o pessoal quer descansar, quer acordar bem, né? Amanhã ainda é quarta, tem toda a semana ainda pela frente, então acho que seria injusto uma live de 2 horas, poderia ficar muito cansativo. Se não der tempo hoje, inclusive já dividi em 2 partes para a gente dar continuidade na semana que vem, porque é um tema que realmente vai muito além, né, de profundidade. Tudo bem? Vamos lá? Vão colocando aí, por favor, o que vocês entendem sobre dependência emocional, a carência afetiva versus a dependência afetiva para mim. Se vocês souberem, se não souberem, não tem problema, a gente tá aqui para aprender junto, né? Essa é a ideia.
Então, o que que acontece, né? A dependência emocional é caracterizada quando o indivíduo projeta, ou seja, ele põe para fora, ele põe no outro, nas relações, nas pessoas, nas coisas, as suas expectativas, né? Em outras pessoas, passando a depender do outro para se sentir feliz, capaz e para tomar decisões e até mesmo para se sentir amado. Então, olha a intensidade disso. Por isso que eu falei, uma live só é pouco para falarmos sobre tudo isso. A VV tá chegando. Oi, Vê, seja bem-vinda. A Carla respondeu aqui. Dependência emocional é igual. Viver pelo outro e acabar se esquecendo de nós mesmos. Exatamente. E aí é que tá a diferença, né? A carência pode ser normal. A dependência emocional, não. E como que a gente percebe? Então, por exemplo, vou falar de nós mulheres, porque nós temos o reloginho ali cíclico, né, que é do mês, na TPM. Também para as mulheres que consomem hormônio anticoncepcional e utilizam outros métodos que são de tratamento hormonal, acabam tendo essa oscilação também, tá? Então, não é só a mulher que ovula que sofre essa alteração emocional. Mas tem uma live aqui que nós falamos sobre isso, que o homem também tem TPM, vocês lembram? Quem tá aqui desde o começo me seguindo e acompanhando as lives de terça lembram que, como os homens também têm TPM, os homens também podem passar por esse período do mês de uma intensidade maior de oscilação das emoções. Então, é natural que todos nós, em algum momento do mês, tenhamos, né, ali alguns dias onde estamos mais sensíveis, onde podemos estar mais carentes, onde podemos estar mais irritadiços, onde podemos estar mais vulneráveis a qualquer emoção. Então, isso acontece não só com as mulheres, mas com os homens também. Mas nós, mulheres, já temos, né, o reloginho ali que mostra o porquê que estamos na TPM e por isso a alteração das emoções. Os homens geralmente ficam perdidos e não entendem o que que é, mas é porque eles também têm essa alteração hormonal ao longo do mês. Então, a carência pode ser normal, pode vir no momento de TPM, pode vir no momento onde você termina um relacionamento, no momento onde você se sente sobrecarregado com alguma questão de trabalho, pessoal, casa, seus sonhos sendo frustrados. Então, é normal que em algum momento a gente se sinta mais carente. Mas o que não é normal é que essa carência afetiva se torne uma dependência do outro, tá? Então, que você projete no outro aquilo que a Carla falou. Você coloca no outro todas as suas expectativas, as suas necessidades e esquece de si mesmo. Então, aí não é saudável. Tô vendo que tem gente entrando aí. A Reda, contemple-se. O Ivan, a Marli, a Carla. Sejam todos bem-vindos. O Luiz Henrique, o Alemão. Que legal! Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Então, acho importante explicar um pouco mais sobre isso, né? A Carla comentou aqui. Carência é igual estado de espírito. Exatamente. A carência não é algo que nós somos, é algo que nós estamos, né? É pontual. Enquanto estamos carentes, necessitamos de carinho, né? De uma demanda, de uma necessidade que seja atendida naquele momento. Mas é importante a gente identificar a origem para entender como tratá-la. Porque às vezes a gente acha que essa carência tem que ser preenchida pelo outro. E isso pode gerar a dependência. Quando eu coloco no outro a responsabilidade de satisfazer as minhas necessidades, de atender as minhas necessidades e as minhas carências. E a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso também. Então, boa noite, Luiz. Que legal tê-lo aqui. Seja bem-vindo. Na nossa infância, a gente sente carência de muitas coisas. Na vida adulta também, né? Não é só na infância, não. Mas como tudo se origina lá, na infância, é necessário a gente aprender a administrar essa carência para poder aprender a lidar com a nossa necessidade, né? Com essa falta, com essa ausência que a gente sente desde a infância. E essa ausência pode ser, por exemplo, de alimento. O bebê que está lá chorando porque está com fome. Como que ele aprende a lidar com essa necessidade? Através da comunicação. A comunicação, a linguagem primária do bebê qual é? O choro. Então, ele vai chorar para comunicar que está com fome. É um meio de ele lidar, é um meio de ele aprender a administrar essa emoção, esse vazio, essa necessidade, essa carência que ele está sentindo de ser alimentado.
Então, eu tô falando de algo que é biológico. Nós também temos carência, assim como o nosso organismo carece de vitaminas, de minerais, de nutrientes. Nós também carecemos de exercitar o corpo, a mente, cuidar das emoções, cuidar da higiene, enfim, de tudo isso pode ser traduzido como carência, que é o carecer, o necessitar, precisar de algo, tá? E pode ser desde as coisas práticas, como preciso tomar um café para acordar. No meu caso, eu preciso tomar banho. Para eu acordar, eu tenho que tomar um banho e é lá na água que eu vou me refazendo. E cada um de nós tem essa necessidade, né? Então, qual a sua carência diante de várias coisas do dia? Eu acho que em cada momento a gente tem carência de algo, né? E os nossos hábitos, os nossos costumes, mas entender que eu preciso identificar qual é a minha carência e qual é a minha responsabilidade de lidar com ela, tá? Já vou dando spoiler aqui de como resolver o problema da carência. E respeitar a carência. Como eu falei, temos momentos em que estamos carentes e isso é normal, mas a gente precisa identificar a origem. Por que tá aquele sentimento de falta? Os coraçõezinhos estão subindo aqui, eles vêm bem por esse cantinho da tela e eu acho lindo, adoro. Corações para vocês. Não sei quem tá mandando os corações, mas receba-os de volta. E aí, o que acontece, né? De um modo geral, nem sempre a criança pode se suprir ou ter as suas necessidades supridas por outra pessoa, né? As suas carências pode ser que em algum momento não sejam atendidas. Por exemplo, a criança que não cresce com o pai, a figura paterna. A mãe pode se desdobrar para atender essa necessidade, essa demanda, essa carência. Mas a figura masculina que não pertence, né, mais àquele núcleo familiar, vai faltar. Pode ser que essa carência seja preenchida por outra pessoa? Pode. Pode ser preenchida por um avô, por um tio, por um padrasto, por um amigo, por um irmão, por alguém, né, que vai representar essa figura paterna. Mas não necessariamente essa figura vai suprir as necessidades da maneira que aquela criança precisa, da maneira que a carência dela pede. Então, se, por exemplo, é um avô que mora distante, ele não vai suprir a falta de um pai ali. Se é um tio que mora perto, que mora junto, pode ser que supra, mas isso é muito subjetivo, a gente não tem como medir. E pode ser que essa criança não cresça com, nossa, mas eu ouço muito isso, e mesmo antes de eu ser psicóloga, eu ouvia de algumas pessoas. Ai, mas eu dei tudo o que ela precisa, no caso de mães que são solo, né, que não tiveram a presença do pai na educação, na criação dos filhos. Ai, mas eu dei tudo que ele ou ela precisava, eu fui pai e mãe. Sim, foi, parabéns por isso, você se desdobrou, você deu o seu melhor, mas isso não supriu a necessidade da figura paterna. É uma necessidade que nós temos, né? Principalmente na infância. E como adultos também, quantas pessoas sentem falta até como adulto de um pai, de uma mãe? Não só da figura paterna. Estou dando esse exemplo porque a maioria dos casos, a maioria esmagadora, são os pais que se distanciam dos filhos. Em alguns casos são as mães, por inúmeras razões, ou porque essa mãe faleceu, ou porque essa mãe foi embora, ou porque essa mãe abandonou, não importa, né? E o mesmo acontece com a figura paterna. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso se refere às nossas primeiras necessidades. Eu falei do bebê que chora para comunicar a necessidade, né, de ser alimentado, a carência de alimento, de nutrientes, e estou falando de uma carência afetiva, para compararmos e entendermos que carência é carência, não importa de onde ela vem, tá? E aí, o que acontece? Né? A carência frequente, quando ela é muito intensa, pode levar a uma dependência emocional, porque se transfere ao outro a responsabilidade de suprir a sua necessidade, a sua carência, que é o que eu tô falando desde o início, né? E aí, que tá aqui no meu roteirinho, tô seguindo, porque é isso, né? Conforme a pessoa vai projetando no outro a necessidade de atender às suas necessidades, só que ela põe essa responsabilidade para o outro suprir, ela vai se tornando dependente. Até que acontece, né, o que pode acontecer com qualquer um de nós, um rompimento, a perda desse laço, desse vínculo, e tudo se desmoronar. Essa pessoa perdeu o chão porque ela não sabe suprir as suas necessidades, ela espera sempre que o outro supra. Então, uma das maneiras lá do bebê suprir a necessidade dele da fome é o choro. Porque o choro, de alguma maneira, faz com que ele se sinta confortável de estar comunicando a necessidade. Quer dizer que vai passar a fome dele? Não, não vai passar.
mas quer dizer que ele está aprendendo a administrar. Nós, enquanto adultos, como que precisamos lidar com isso? Reconhecendo de onde vem essa carência, e às vezes isso não acontece assim, eu vou parar para pensar, eu estou carente hoje, o que eu quero? Talvez essa carência não seja de agora, ela tenha a ver com uma emoção lá de trás e que agora aconteceu algum evento que está te lembrando, tá? Então, é algo que a gente precisa avaliar minuciosamente. Pode acontecer assim, a interpretação de você pegar no ar, né? Não, eu tô carente porque eu tô na TPM, eu tô carente porque eu briguei com o marido, eu tô carente porque meu filho me desrespeitou, eu tô carente porque eu tô precisando cuidar mais de mim, ter mais tempo para se dedicar a mim mesma. Ou porque eu não consigo entender agora o que está acontecendo. E às vezes essa carência existe há muitos anos e ela só vem se reproduzindo diante de alguns fatos, como eu falei, né? A Carla comentou aqui, a Dona Eva tinha comentado literalmente verdade, e a Carla comentou: isso acontece muito mesmo que inconscientemente, mas quando percebemos, muitas vezes pode ser tarde. O tarde, Carla, eu acho que é muito ponto final, né? Eu acho que a gente pode ter um ponto e vírgula, pode ter uma vírgula na história de todos nós, porque talvez o que você tenha interpretado como tarde é no sentido do sofrimento, que aí já se passou muito tempo de sofrimento e que já tenha se instalado de fato essa dependência, e aí, claro, o trabalho de reconstruir uma autoestima de uma pessoa que é dependente emocionalmente é muito maior do que se tratar alguém que está carente, né? Que é um estado de espírito, que é um processo momentâneo, é algo do agora, não é o ser, é estar. Então, isso é algo que a gente precisa entender o que é o tarde, tá? Mas lembrar que nunca é tarde para mudar aquilo que está te incomodando, né? Inclusive, essa semana os posts vão falar bastante sobre isso, os posts aqui do feed do Instagram, então vão acompanhando por aí, porque tá bem interessante para a gente pensar mesmo a respeito desse tema da live de hoje e dar continuidade ao longo da semana, tá? E aí, o que acontece, né? A falta de conexão e de cuidado suficiente consigo mesmo, ou seja, de eu não me dedicar suficientemente para mim, então eu espero que o outro supra as minhas necessidades. E aí se estabelece a parte patológica, a parte doentia da carência que se torna a dependência, né? A Carla comentou: tarde pelo fato de que já estamos envolvidos demais e tudo se torna mais difícil. Não impossível, exatamente. Impossível não é. Pode ser um pouco mais trabalhoso, pode ser algo muito mais doloroso por trabalhar o desapego, né? E tratar a dependência é como tratar a dependência de qualquer outro vício, né? De qualquer outro vínculo. Então, pode ser, por exemplo, comparado a tratar a dependência do tabaco, a dependência do álcool, a dependência do crack, porque o cérebro está acostumado a funcionar daquele jeito. Então, ele sente que ele está sendo recompensado e ele vai buscar sempre aquele tipo de comportamento para trazer aquela recompensa que ele espera. No caso de quem consome o álcool, qual é a recompensa? A satisfação do relaxamento, do bem-estar que a fase inicial do álcool traz. Do cigarro, a mesma coisa, aqueles primeiros minutinhos ali, os primeiros segundos da tragada, né? E os primeiros 5 minutos após você terminar o cigarro. Depois disso, volta todo o processo de novo. Na dependência emocional é a mesma coisa, por isso é tão difícil, né, que a Carla tá falando, porque se torna um círculo vicioso. Então, o processo é exatamente o mesmo. Por isso que algumas pessoas não entendem a questão do sofrimento e do apego de outras pessoas em relacionamentos amorosos. Mas se a gente parar para pensar que é algo patológico no nível de estar dependente de um remédio, de estar dependente de uma droga, de qualquer substância, para o cérebro é a mesma coisa que estar dependente de alguém ou de algo. Tem pessoas que são dependentes até de um objeto, né? Então, não é só o que se consome no sentido de sentir o prazer, mas como o cérebro entende a captação ali de prazer, o sistema de recompensa que a gente tem do funcionamento cerebral, tá? E aí, queria perguntar aqui para vocês, né? Vocês conhecem alguém que é assim, que é grudento, que carece muito de atenção, que é dependente do próximo, que é dependente de alguém? Isso não acontece só nos relacionamentos amorosos, não, tá? É que geralmente a gente vê muito mais nos relacionamentos amorosos, mas acontece com frequência também nas amizades.
Sabe aquela pessoa que você começa a ter amizade, se identifica, vai se envolvendo, trabalha junto, aí começa a fazer outras coisas junto, e quando você vê que aquela pessoa tá te sufocando, você sente que já não consegue mais fazer nada sozinho, que não consegue mais ter sua individualidade porque aquela pessoa tá te consumindo muito, e se você tenta impedir que ela invada o seu espaço, se você coloca o limite, se você demonstra para ela que você precisa de um tempo só para você, ou com outros amigos, com outras pessoas, ela não consegue respeitar e sempre se chateia, sempre fica mal mesmo com aquilo. Conhece alguém que é assim, grudento, grudenta? Conta aqui pra mim. Tô perguntando porque às vezes é importante a gente parar para pensar, né? Não só no que o vizinho vive, mas quando a gente se coloca na situação, fica muito mais fácil de observar, de sentir quando a gente tem a experiência na pele, né? Seja de alguém muito próximo ou sua mesmo. Seja de alguém que você observou esses comportamentos ou de estar vivenciando isso em algum momento da sua vida ou hoje. Será que esse alguém grudento, grudenta é você? Esse alguém muito carente, será que é você? Me conte. Se não quiser se expor aqui, não tem problema, mas se você sente que já viveu isso, que já passou por isso, seja você sendo dependente ou você sendo alguém que está se sentindo sufocado pelo dependente, manda um joinha aí para eu ver. E aí, o que acontece, né? Dando continuidade na questão dos relacionamentos amorosos. Geralmente, nos relacionamentos amorosos, essa pessoa começa a pesar para o outro. E aí entra isso que eu falei, né? Do outro se sentir sufocado. Quer controlar, fica grudado, parece que espera tudo desse outro. E tudo que essa pessoa carece, ela coloca no outro como responsabilidade dele de atender. E às vezes são coisas muito pequenas, mas, por exemplo, tá os dois no sofá e ao invés de levantar para pegar um copo d'água, pede pro outro. Sempre. Não é uma coisa assim, hoje eu tô com preguiça, hoje eu trabalhei muito, hoje estou cansado, hoje eu tô com dor. Não. É sempre algo que é frequente. Aí tô vendo aqui os comentários, né? Opa, já conheci sim, ali já comentou. A Carla comentou, estou em fase de desintoxicação. Isso é muito importante, Carla, muito importante e muito lindo você falar sobre isso. Porque, como eu falei, é um processo, né, de tratamento mesmo, não é algo que acontece da noite para o dia. Ninguém se torna dependente da noite para o dia e ninguém se torna ex-viciado, né? Não existe, primeiro que não existe. Dependente é sempre dependente e precisa da manutenção, seja de drogas ou de emoções, tá? Precisa dessa manutenção e do entendimento da origem disso. Então, estar em desintoxicação, o que significa? Que eu estou me adaptando a conviver sem depender de ninguém. Sem depender do ser desejado, né? Sem depender do objeto desejado, do objeto de consumo, não importa o que era a dependência, mas estar em desintoxicação, estar em tratamento, significa que você está aprendendo a cuidar de você mesma. E por isso que eu falei que é muito lindo, porque não tem nada melhor, não tem nada maior do que essa grandeza de você aprender a viver para si sem depender de ninguém, mas sabendo que se você escolher, você pode contar com pessoas que são importantes e que podem somar com você. Isso serve para Carla, serve para mim, serve para todo mundo que está aqui. Isso nas amizades, nos relacionamentos amorosos, no trabalho, família, em todas as áreas da nossa vida, tá? A Dani comentou aqui, já passei por isso, sendo agrudenta e tendo alguém que me sufocava. E acho que os dois papéis são muito ruins, né, Dani? Eu não consigo olhar para um deles e falar, esse é pior ou esse é pior. Você ser sufocado consome tanto quanto você depender de alguém. Porque quem está sendo sufocado, de alguma maneira, se colocou também naquele papel, naquela posição, né? Foi permitindo que o outro invadisse o espaço. E aí chega num ponto que ele também não sabe como mais sair daquilo, que ele já não consegue mais se desvincular daquele relacionamento que acaba sendo um relacionamento tóxico, né? Por isso a desintoxicação. E é tóxico por quê? Porque o casal vai perdendo a liberdade, vai perdendo a autenticidade, não o casal como dois, mas as pessoas, os personagens que estão presentes ali neste relacionamento, né? E isso é o mais doloroso, porque você já não se reconhece mais na relação sem o outro.
Então, é isso que é a dependência, né? E a codependência é estar dependente de alguém que depende de você. Então, no caso do que a Dani comentou, que ela era grudenta, e que depois ela foi sufocada, talvez ela se tornou dependente da mesma pessoa que sufocava ela, quando ela, o contrário. Talvez ela tenha se tornado dependente da mesma pessoa que sufocou ela e pode ser a mesma pessoa que ela tenha sufocado anteriormente, ou não, né? E aí fica uma reflexão para Dani, para todo mundo que está aqui e quem vai ver depois também. Será que esses papéis de tanto de dependência quanto de se colocar num relacionamento onde o outro te sufoca estão se repetindo na sua vida? Porque se isso estiver se repetindo, a gente tem que olhar com mais atenção que tipo de perfil para relacionamento você está atraindo, que tipo de amigos você está atraindo, que tipo de pessoas para conviver com você a sua energia consegue se conectar, porque daí entra o famoso dedo podre, né? E o dedo podre nada mais é do que eu só consigo me relacionar com aquele que alimenta o que eu preciso. E às vezes a gente não tem consciência de que a gente precisa de alguém para alimentar o nosso vício, a nossa doença emocional, né? E quando a gente tem esse despertar, começa a escolher melhor o parceiro ou a parceira com quem a gente vai se relacionar, né? E aí, a dona Eva comentou, tenho várias conhecidas, a minha mãe também, conheço várias pessoas, a Dani comentou horríveis, né? Que é horríveis estar nos dois papéis. Os dois papéis trazem muita dor, muito sofrimento e muito desgaste emocional também, né? Eu diria. A Carla comentou, obrigada, tenho muitas pessoas especiais que me apoiam nesse processo, gratidão, linda. Parabéns mesmo e parabéns para todas as mulheres, todos os homens, todas as pessoas que estão nesse processo de reaprender a se amar, a se cuidar, a se tratar, porque isso é lindo demais, né? A gente conseguir se colocar em primeiro lugar é muito importante mesmo. E contar com o apoio dessas pessoas importantes, dessas pessoas especiais ao nosso redor, torna tudo mais leve, né? Torna a vida mais saborosa, torna os dias mais prazerosos também. Inclusive os momentos difíceis, né? Quando a gente tem alguém com quem dividir até as dificuldades, até as tristezas, faz com que a gente se sinta também mais amado, mais acolhido, mais importante e nos dá força para recomeçar e refazer a nossa vida diante de um momento tão doloroso quanto descobrir que você está num nível de dependência, tá? Ou que você está sendo sufocado por alguém que você ama, mas que você já não suporta mais ser sufocado por essa pessoa. A Rafa, minha filhadinha linda, chegou. Seja bem-vinda, meu amor. E aí, vamos lá, né? O que acontece? Quando o dependente começa a sufocar, começa a controlar, fica grudado demais no parceiro ou na parceira, esse outro começa a se afastar, né? Porque ele se sente realmente sem espaço. Ele se sente sobrecarregado com aquela relação. Ele sente que tudo que ele faz não é o bastante, a todo momento, né? Ou que tudo que o outro faz não é o bastante para ele, no lado contrário. Então, o dependente acha que tudo que se faz para ele não é o bastante. Por quê? Porque essa necessidade nunca vai ser atendida pelo outro da maneira que o dependente espera, né? E esse distanciamento, olha que louco que é. Por isso que eu falei que é um círculo vicioso e que vai se repetindo, né? Esse distanciamento, então, por exemplo, se o outro começa a me sufocar, tá? Tô num relacionamento e o outro quer que eu atenda todas as demandas dele, tudo que eu faço não é o bastante, eu começo a me sentir sobrecarregada, sufocada, começa a faltar o ar, parece que não tem mais espaço naquela relação para mim. Então, eu começo a fazer o quê? Me distanciar. E esse distanciamento acaba provocando, reforçando no sujeito dependente, no outro, a ideia de que essa pessoa está sendo rejeitada. Então, eu me afasto porque eu estou me sentindo sobrecarregada e o outro entende o quê? Ah, ela está se afastando de mim porque realmente ela não gosta mais de mim, eu não mereço o amor dela, eu não mereço o amor de ninguém, nunca vou ser feliz e entra num processo também de autossabotagem, né? Para quem não viu os vídeos sobre autossabotagem, veja porque fala muito sobre isso. Então, ela começa a se ver como alguém inferior e que não consegue receber tudo o que precisa, ou ver o outro como ingrato, o outro como insatisfeito por tudo que ela faz pela relação, por ela depender dessa relação, né? E ela não percebe que o funcionamento dela atrapalha as relações que ela vive.
Então, é um processo que sempre se repete. Quando vocês ouvirem alguém falando assim, ah, mas todos os homens isso, ah, mas todas as mulheres aquilo, pode ver que tem algum processo que essa pessoa está reproduzindo na vida dela e ela projeta no outro, né? Claro que existe um padrão que se repete mesmo, eu acho que isso é cultural, é universal entre homens e mulheres, mas não somos seres iguais. Eu tenho 3 irmãos, eu não sou igual a nenhum deles. Em muitas coisas nós somos parecidos, mas na maioria delas nós somos muito diferentes. E quando a gente convivia, eu não gostava. E também porque eu não tinha a sabedoria que eu tenho hoje, graças a Deus. Mas hoje eu amo as nossas diferenças. E amo muito porque são inteligências diferentes, são habilidades diferentes, são expressões físicas, corporais, de gestos, de emoções, de afeto, completamente diferentes e necessidades diferentes. Então, cada um de nós, inclusive meu irmão que é do mesmo pai e da mesma mãe, somos muito parecidos, fisicamente nós somos muito parecidos mesmo, mas emocionalmente temos vivências que foram muito compartilhadas, mas que nos tornam muito diferentes. Por quê? Porque a minha necessidade, a minha carência é diferente da dele. E o jeito dele de lidar com as carências dele são diferentes dos meus. E que bom, né? Então, se eu não sou igual nem aos meus irmãos, que vieram do mesmo pai, da mesma mãe, ou só da mesma mãe, do mesmo pai, imagina um ser que foi criado numa cultura diferente, com uma família diferente, com hábitos diferentes. Tem um paciente que é um casal, né? Na verdade, atendo um deles, e eles são da mesma família, são primos. E são completamente diferentes. Então, não adianta falar, é da mesma família, tem a mesma origem, a mesma cultura. Não tem, não tem. Então, a gente sempre vai ter as nossas diferenças. Então, é importante entender que se algo está se reproduzindo, se repetindo no meio de bilhões de pessoas, em todas as relações que você vive, é porque algo nessas relações está tentando te mostrar onde você precisa melhorar e você não está conseguindo enxergar. Então, me procure que eu tô aqui para te ajudar. Venha participar das lives, se for o caso, procure terapia, porque isso vai ajudar muito a entender quais padrões de comportamento você está repetindo e isso pode ter total ligação com a dependência emocional, tá? Seja de você ser o dependente ou de você atrair pessoas que se tornem dependentes de você. E aí, vou ver aqui os comentários. A Rafa comentou aqui. Queria que soubesse que você é uma profissional maravilhosa. E os coraçõezinhos estão subindo. Obrigada, meu amor. Gratidão. A Cris comentou. Dependência emocional é muito cansativo. É mesmo. Seja de pai, seja de mãe, seja do irmão, seja do filho, seja do cachorro, seja do marido, da esposa. Não importa, né? Do namorado, da namorada, do ficante. Tem gente que nem tá num nível de relacionamento sério e já é dependente absurdamente do outro. Isso é muito complexo mesmo e muito, muito, muito cansativo. E é um cansaço que não é só físico, né? Fisicamente a gente cansa também, mas emocionalmente, mentalmente a gente se esgota. A Carla comentou, acho que estou falando demais, porém sou alguém que viveu 20 anos e não foi fácil, gostaria de ajudar quem passa. Viveu 20 anos nessa relação, né? Nesse papel de dependente emocionalmente. E é isso que eu falei, né? É um processo, é uma construção. Então, imagina um relacionamento de 20 anos sendo alimentado por essa dependência. Porque, com certeza, os dois eram doentes, né? Não é só você, Carla. E, nesse caso, eu conheço o casal, não são meus pacientes, né? Eu jamais estaria falando assim se fossem. E também não vou expor a questão, mas estou dizendo que eu conheço. Então, independente de conhecer ou não, eu diria que os dois são doentes, para terem alimentado uma relação por 20 anos, tá? Mas conhecendo, com certeza, a sua doença alimentava a dele e a dele alimentava a sua. Doença que eu digo emocional, tá, gente? Não tô dizendo que eles são doentes aqui de qualquer outra coisa, eu tô falando da questão da dependência afetiva. A Sueli comentou. Como despertar em alguém com dependência emocional, reconhecer isso sem parecer invasiva? Tem uma amiga que é dependente e não enxerga. No caso, como eu citei seu nome, se você mandar a live para ela, ela vai saber que é para ela que estamos falando. Mas nada impede, Sueli, que você fale, olha, amiga, se você tem realmente um carinho grande por essa pessoa, que você fale, olha, amiga, eu vejo que você pode estar nesse papel, nessa condição de dependente emocional. O que você acha?
desse conteúdo aqui que eu te mandei. Manda live para ela, se for o caso, o link, e fale para ela, olha, achei bem legal, achei interessante e me lembrei de você. Assista e veja se faz sentido para você esse conteúdo. E aí conversar com ela sobre isso, inclusive, porque ela vai estar ouvindo o que estamos falando agora, né? O que eu tô falando e lendo aqui do que você me escreveu. Isso é muito importante, que a gente consiga ser amigo. Dentro das comunidades terapêuticas, eu trabalhei muito tempo com dependência química dentro de instituições, né? E a gente sempre utilizava a língua do amor. Como que é o termo? Quem tá aqui que me conhece das comunidades, por favor, me ajudem. Mas eu não me lembro o termo correto, me deu um branco. Mas é o amor incondicional. É o amor sincero, lembrei. O amor sincero é um nome que foi criado para expressar que eu consigo te falar tudo o que eu preciso porque eu te amo, porque eu estou sendo sincero, porque eu estou sendo honesto, porque eu estou praticando o amor verdadeiramente. E esse amor sincero significa o quê? Mostrar muitas vezes para o outro aquilo que ele não quer enxergar. Só que muitas pessoas, infelizmente, estão acostumadas, né, com alguém que passe a mão na cabeça ali, que não diga as verdades que a gente não quer enxergar. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito espontânea, muito verdadeira e sincera. Então, é uma característica do meu perfil. Eu não vou ficar passando a mão na cabeça. Claro que eu vou falar com carinho, com cuidado, com muito respeito, com muito zelo pelas emoções do outro, mas eu vou falar. Por quê? Porque eu gostaria que falassem para mim. E quando me falam, eu adoro, eu reconheço. Se eu talvez não faça sentido no momento, eu acolho aquela informação e eu vou pensar sobre aquilo. Porque eu gosto de estar nesse momento de prosperar, de enxergar talvez o que o outro vê e eu não esteja vendo. Mas eu sou geralmente muito consciente dos meus comportamentos, né? Processo de terapia há muitos anos, autoconhecimento, e busco sempre praticar isso. Então, é algo que veio também numa construção. Eu não fui sempre assim. Eu fui uma pessoa na adolescência, uma criança, que eu não expressava as coisas que eu sentia porque eu tinha medo de falar. Eu tinha medo de ser eu tinha medo de ser autêntica, e foi algo que eu consegui romper e assumir, né, hoje quem eu sou e com toda essa tranquilidade, com essa leveza, porém sem perder as características do que eu considero importante para estar numa relação, seja de amizade, seja de trabalho, seja qual vínculo for, seja um relacionamento amoroso. Eu acho que não tem espaço para a gente ser alguém quando a gente perde o nosso espaço da autenticidade, da individualidade, do amor, mas também do amor sincero, né? Que é poder expressar tudo isso. Então, se você ama muito essa amiga, Sueli, fale para ela sobre isso. E se ela falar, não, eu não me vejo assim, tudo bem, você fez a sua parte, né? Mas peça para ela pensar com carinho. E conversando sobre isso de uma maneira leve, como são as nossas lives aqui, também torna tudo mais fácil, né? Diferente de você mandar um texto para a pessoa ali e ela ficar, né, em choque, vendo aquelas características, pode ser que um dos processos, inclusive um dos processos de negação, ocorre dentro do autoconhecimento. As pessoas negam que elas têm características que elas não querem mudar, ou que elas não querem identificar, porque se eu identificar, eu vou ter que mudar. Então, faz parte, muitas vezes, de um processo de autoconhecimento a negação, tá? Se ela não aceitar nesse momento, talvez lá na frente ela pense ou ela identifique que isso faça sentido para ela ou que ela possa também encaminhar para outras pessoas, tá? Ah lá, a Carla comentou, enxergar realmente é muito difícil, né? Falando para a Sueli, E às vezes a pessoa não aceita no momento, né? Por isso que eu falei, pode ser que hoje não faça sentido para ela, mas lá na frente isso pode se tornar algo diferente. A minha mãe comentou, estou passando por isso como uma pessoa está fazendo comigo. Então, manda live para ela. A Lígia comentou, nossa, a psicanálise abre muito nossos olhos para ver essas dependências. Sim, a psicanálise, a psicoterapia de forma geral, né? A psicanálise é uma das vertentes da terapia psicológica. Então, de uma abordagem, né, que é utilizada para atendimento psicológico. Então, é muito eficaz mesmo. Eu acredito que todas as abordagens são muito importantes, são muito eficazes. Cada uma vai fazer mais sentido para o profissional que utiliza, tá? Eu sou junguiana e eu diria que
Jung e Freud, que são os teóricos, né, que fundaram Jung, a terapia analítica junguiana, e Freud, a psicanálise, inclusive eram, né, muito próximos e romperam, mas têm coisas muito parecidas e utilizam muitos mecanismos de trabalho que se parecem também. Né? E na abordagem, isso não vai fazer muita diferença pro paciente, vai fazer diferença para quem está conduzindo, que no caso é o psicólogo ali, o psicoterapeuta. A Cris comentou a Belinha, a Belinha também está em fase de adaptação aqui com o espaço novo. Então, cada um que chega ali, ela se anima e acha que é em casa. Tá aprendendo ainda qual é o espaço dela por aqui. O Cleverson comentou exigente. A tia Mariusa comentou, acho que uma das minhas cachorrinhas é dependente emocional de mim. Isso é muito real, por isso que eu falei, dos filhos, dos bichinhos, eles se tornam realmente dependentes de nós. E tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Eu tô aqui no bate-papo com vocês, né? O conteúdo tá, não que esteja ficando para lá, porque estamos falando exatamente sobre isso. E eu acho que isso torna mais leve também a live, né? Esse bate-papo com essa interação com vocês que estão aqui. E os nossos animaizinhos, geralmente, se tornam dependentes quando eles têm um histórico ou de abandono ou de rejeição. É muito, muito louco, eu diria, estudar também sobre o desenvolvimento do animal, porque é muito parecido com o desenvolvimento infantil. Então, tem tudo a ver com isso que a gente está falando. E aí, como que a gente faz para ensinar, né, essa cachorrinha a ser menos dependente? A Belinha também é um grude comigo, né? Chega todos os dias, final do expediente de trabalho, ela pede colo e fica comigo. E às vezes nos intervalos. E é engraçado que ela sabe, por exemplo, quando eu encerro os atendimentos da manhã, eu vou finalizar relatórios e vou fazer as minhas coisas de trabalho antes de fazer uma pausa. E ela geralmente percebe todo esse movimento, que não sei qual movimento que ela identifica, porque tem dias que muda o horário, né? Então não é questão de horário, de habituação. Ela realmente conhece os meus comportamentos. E ela pede colo, ou agora ela tem pedido para passear com mais frequência. Então, tudo isso vai se ajeitando conforme eles aprendem os nossos comportamentos. E a gente também tem que moldar o deles, tá? Por quê? Porque para eles não é saudável esse sofrimento. Então, se você sai e ela é dependente emocionalmente, provavelmente ela fica o tempo todo ali sofrendo, esperando a sua chegada. Então, a gente precisa trabalhar com eles essa questão da independência, tá? Ó, a dona do território, acho que tudo aqui é dela. Tudo e todos. Então, vamos dar continuidade. A Carla comentou, eu fiquei em choque quando descobri. Por saber que tudo que vivi não foi real, porque eu não fui eu. Carla, eu diria que foi real sim, porque foi uma versão sua, uma versão patológica sim, mas foi algo que você viveu, na intensidade que você viveu, então aquilo existiu, vocês constituíram uma família, foi uma vida por 20 anos. Não tem como tudo aquilo ter sido mentira, mas foi uma parte sua que você não reconhece mais em você hoje, por isso parece que tudo aquilo é mentira, que tudo aquilo não foi real. Que tudo aquilo é como se não fosse você que estivesse naquele lugar. Porque quando a gente rompe, é o que eu falei, quando eu aceito, quando eu reconheço, eu valido, eu não aceito mais ficar na mesma condição. Então, eu decido mudar. Para eu conseguir decidir mudar, eu tenho que enxergar. E às vezes, para eu enxergar, eu tenho que ter recursos o suficiente, emocional, financeiro, físico, estrutural, seja lá qual for, para conseguir enxergar e romper com isso. Tá? Então, é muito complexo mesmo. Mas é possível. E na live da semana que vem, né, que pela hora com certeza não vai dar tempo de concluir hoje, nós vamos falar bastante sobre esse passo a passo de como lidar e como superar a dependência emocional. Então, quem tá aqui, venha na semana que vem também, que o conteúdo vai ser continuado e principalmente que a gente vai falar da parte mais importante, né? Eu não diria mais importante, mas é a parte que todo mundo se interessa mais. Porque eu acho muito importante entender como que tudo isso surge, como que nasce essa dependência, como que ela tem origem na nossa vida. E pode ser até do nosso animal, né? Não necessariamente de alguém que a gente se relaciona, mas de alguém que eu digo humano, né? Porque com os animais a gente também se relaciona e para algumas pessoas é na mesma proporção que com uma pessoa que é de carne e osso e sem pelos, como os cachorrinhos, como os gatinhos. Sem pelos na proporção que eles têm. Então,
Voltando lá na questão da origem disso, seja dos animais ou dos humanos, está na infância, né? É necessário que a criança cresça em um ambiente afetuoso e seguro, né? Com aceitação incondicional, ou seja, que ela possa ser ela mesma. E aí entra o que a Carla falou, né? Que ela sentiu que não foi real porque ela não foi ela. Ela não se reconhece. Mas pense que metade da sua vida, praticamente, Carla, acredito que metade da sua vida você viveu dessa maneira. Então foi você, mas foi você numa versão que hoje você não se reconhece. E que bom, né? Porque agora você tem o restante da vida, tem muito mais vida pela frente para poder refazer tudo isso. E refazer de uma maneira que hoje você se enxergue, você se qualifica como você, sendo aceita incondicionalmente pelas pessoas que hoje estão do seu lado e que com certeza você não vai querer aceitar menos do que o que você merece hoje, porque você já identificou qual é o seu valor, né? Então, a criança precisa desse ambiente afetuoso, seguro, com aceitação incondicional, para que ela consiga desenvolver a sua identidade de uma forma sadia. E ao longo da nossa vida, toda vez que a gente inicia um projeto, inicia um relacionamento, inicia uma nova empreitada, eu diria que até quando você muda de casa, quando você troca de carro, quando tudo na sua vida passa por um processo de mudança, é como se isso fosse reeditado. Por quê? Porque a gente precisa, de novo, dessa aceitação. E às vezes a gente acha que essa aceitação vem de fora. Quando adulto, essa aceitação tem que vir de dentro. E tem gente que, por exemplo, não aceita crescer na vida. Não é só na questão do negativo, da escassez. Não aceito que eu estou falido financeiramente. Não, tem gente que não aceita que ela ganhou uma oportunidade nova de emprego e o outro está passando fome. Por quê? Porque tem a ver com as crenças e com como ela foi nutrida emocionalmente lá na infância, tá? Como que isso se formou, a identidade dela, se foi sadia ou não. Então, o apego acaba sendo um comportamento aprendido durante a infância e, claro, né, que vai influenciar muito nos nossos relacionamentos da vida adulta, podendo levar o indivíduo a desenvolver relacionamentos saudáveis ou disfuncionais, de acordo com a forma que ele aprendeu a se apegar. Então, tudo tem a ver com como a gente iniciou o processo lá, que não quer dizer que a gente não possa reeditar, como a Carla está reeditando depois de 20 anos de um relacionamento onde ela não se reconhece mais hoje, né? Que bom, se libertou. E uma das maneiras, né, de tratar a dependência, nós vamos falar mais na semana que vem, mas eu não consigo não trazer isso, é exatamente isso, poder enxergar quem você é hoje, né? E a Cris está comentando aqui. Eu noto que o João Felipe tem uma necessidade de aceitação, chegando a ser grudado e querendo afirmar que não é importante. Chegando a ser grudento e querendo afirmar que não é importante. Então, acho que vai além da necessidade de aceitação, Cris. É uma carência mesmo que está ligada, pelo que eu estou interpretando, tá? Me parece que tem muito mais a ver com a baixa autoestima. Porque não é que ele quer afirmar que ele não é importante, ele sente que ele não é importante o bastante para vocês. E isso não tem nada a ver com o carinho que vocês dão, tem a ver com a forma que ele consegue receber carinho. E aí entra um monte de outras vertentes, né? Por exemplo, tem pais que oferecem carinho através de abraço. E tem filhos que não recebem o abraço como carinho, ele precisa ouvir. Então ele precisa que alguém fale para ele que ele é amado, né? Que ele é importante. E tem o contrário também, tem filho que ouve muito, você é importante, você é o amor da minha vida, você é nosso sonho realizado, isso e aquilo, mas aquilo para aquela criança é como se não chegasse, para aquele adolescente é como se não viesse aquela informação. E para nós adultos também. É importante identificar qual é a nossa principal linguagem. Eu já falei desse livro em uma outra live e tem um livro que se chama 5 Linguagens do Amor. Fala sobre 5 linguagens universais que em outros países, em todo o mundo é utilizado. Por quê? Porque nós somos pessoas que temos, né, padrões, então se repete. Cada um de nós tem uma linguagem primária, a linguagem que mais se comunica, né? Eu sou uma pessoa que sou o quê? Desse livro, palavras de afirmação, ou seja, a minha linguagem principal são as palavras. Se eu estiver num ambiente onde eu não tenho espaço para ser ouvida ou para falar, eu me sinto muito invalidada, muito mesmo, e eu não consigo fazer morada nesse lugar. É uma questão assim que eu fui aprendendo com o tempo, com autoconhecimento, com a leitura de livros, buscando, né, informações, aprendizado e de observar mesmo as minhas relações pessoais, profissionais.
que se eu não puder me expressar com palavras e ouvir através das palavras também, ou seja, o lugar onde não há uma comunicação saudável, eu não consigo participar daquele sistema por muito tempo. É como se não tivesse espaço realmente para eu ser eu mesma. E aí aquilo começa a me fazer mal e eu me desvinculo. Aos poucos, isso foi se tornando natural para eu identificar, mas é um processo que também não é gostoso, porque às vezes a gente já desenvolveu um apego naquele ambiente, com aquela pessoa, e é uma coisa que não sou eu que escolho, porque às vezes o outro não tem para dar, o outro não consegue oferecer. Então, nesse caso de vocês, Cris, tente observar qual a linguagem, se quiser ler esse livro. É um livro que é bem barato, não me lembro o valor dele, mas é na faixa de uns R$ 35. E é muito bacana mesmo. Eu tenho ele em PDF, se alguém quiser, é disponibilizado gratuitamente pela editora. Não sei se pela editora, eu sei que eu recebi de uma outra psicóloga. Então, se alguém precisar, me mande uma mensagem depois que eu posso compartilhar também o PDF que eu tenho. E acho que isso é muito importante. A gente identificar, no final do livro tem um teste, tá? Também vocês vão entender por que eu tô falando do livro. Que a gente, além de se ver nos personagens, consegue confirmar através do teste. E talvez a linguagem do João seja diferente da de vocês, mas também lembrar que ele tá no processo, né? Da fase mais louca da vida, que é a adolescência. Louca que eu digo porque é uma intensidade muito grande das emoções. E ele precisa receber isso talvez de outra maneira que vocês não estão conseguindo oferecer por falta de conhecimento mesmo da necessidade dele, e que ele não consegue expressar isso porque ele também não sabe do que ele necessita. Mas me parece que a necessidade dele desse momento é sentir essa importância e o quanto ele é importante por ser quem ele é, o ser único, amado e com todas as características que só ele tem, tá? E aí, né, o que acontece lá? Quando a gente precisa desse ambiente para ser seguro, desde a infância a gente precisa de vínculos seguros que irão garantir um processo chamado apego seguro, que muitas vezes nós não temos. O apego seguro significa o quê? Não a proximidade, não apenas a proximidade, mas uma relação de qualidade, de quantidade e de frustrações. A gente também precisa aprender a lidar com as frustrações, porque isso vai possibilitar ao indivíduo o desenvolvimento de uma confiança e de uma segurança na relação com os outros. Mas lidar com essa frustração não é no sentido de sempre estar insatisfeito, é no sentido de que em alguns momentos o outro não vai atender a todas as minhas necessidades, a todas as minhas demandas, e eu preciso aprender a lidar com elas, porque daí a responsabilidade volta para si de novo, tá? A Sueli comentou, você poderia sugerir um livro sobre a cura da dependência emocional? Tem um livro que eu gosto muito, mas ele não fala só sobre a dependência emocional especificamente, ele vai para outros tipos de dependência também. Então, acho que é muito mais abrangente e muito útil também. Se chama Codependência Nunca Mais. Codependência é um sinônimo de dependência emocional, tá? É da Melody Beach. Também tem o PDF dele, também é uma versão muito barata, tem a versão Pocket dele, que é uma versão de bolso, assim, que se eu não me engano é menos de R$ 20, então é bem baratinho, vale muito a pena investir na leitura, porque vai nos trazer esse olhar, né, é como se você estivesse vendo fotos ali, figuras das pessoas, porque você vai se ver em histórias, você vai ver outras pessoas naquela história e vai aprender também sobre como é, né, a dependência vista por vários olhares. Então, é bem legal, Sueli. Qualquer coisa me pede depois que eu te passo o nome certinho. Codependência Nunca Mais, a autora é Melody Beach. E aí, né, o que acontece também é que algumas pessoas muito carentes tentam preencher esse vazio com outras coisas ou com outras pessoas, né? Como, por exemplo, com comida, com compras, com exercícios físicos, tudo isso que eu tô falando são coisas que a gente precisa comprar produto de higiene, comida, produto de beleza, enfim, móveis, a gente precisa comprar de tudo na vida, né? Ao longo da vida ninguém dá pra gente nesse sentido, a gente adquire comprando, investindo. A gente também precisa comprar comida, como eu falei, precisa praticar atividade física, precisa trabalhar, só que o que acontece? Quando a pessoa
começa a tentar preencher esse vazio com comida, com compras, com exercícios físicos, com trabalho. Trabalho ainda tem o termo, né, que vem do inglês workaholic. A pessoa que é viciada em trabalho, ela tá tentando preencher algum vazio ali com isso. É diferente de, eu tenho um projeto que eu tenho que trabalhar muito por 4 meses. Eu tenho entrega de um projeto do mestrado que eu tenho que entregar em 6 meses. Tá, então é um período, né? A gente tá falando de algo que você vai se dedicar muito mais naquele período do ano, da sua vida, daquele momento, para concluir algo. É diferente de alguém que não consegue parar de trabalhar, alguém que não consegue parar de comprar, alguém que não consegue parar de se exercitar ou não consegue ter uma pausa para o corpo. Vai muito machucado, por exemplo, treinar porque ainda não se recuperou. É nesse nível que eu tô falando, tá? De dependência mesmo. De sexo, pessoas que acabam sofrendo, né, fisicamente, mas que não conseguem parar de transar, de ter relações sexuais ou a compulsão, né? Não é que não consegue parar, mas não consegue ficar sem, nem por um período curto. Por quê? Porque está buscando outras dependências, outros tipos de prazeres para alimentar a necessidade que sente, como tentativa de preencher, de compensar essa carência excessiva. Isso é tão perigoso quanto estar dependente de alguém. Por quê? Porque você continua sem ter ainda o controle das suas emoções. Você está colocando em outra situação da sua vida, talvez não em alguém, mas se é no trabalho, está dependendo do trabalho. Se é do sexo, está dependendo de outra pessoa ou da masturbação. Se é da alimentação, isso vai te trazer transtornos também, pode trazer outras doenças físicas, né? Não somente emocionais. Exercício físico, comida, compra, enfim. Isso é tão perigoso quanto. Tá? Então, esses livros que eu falei podem ajudar muito a entender também, principalmente codependência nunca mais. A Carla comentou, estou nessa fase. Putz. Também a gente pode entender, Carla, como um processo de transição, tá? É muito comum, por exemplo, no caso dos dependentes químicos, que a pessoa, quando vai se tratar, né, vai para uma instituição, ela fica em abstinência não só da droga, mas todas as comunidades, ou a maioria delas, tem como restrição o sexo. Então, ela fica em abstinência de recompensas de prazer, não somente do que ela usava, das substâncias que ela consumia, que no seu caso era do relacionamento, do parceiro, mas também do sexo. Então, ela se priva de outros prazeres. No que ela vai descontar? No que ela tem ali disponível. A maioria vai descontar na comida e no cigarro. Pode ser que o seu caso seja em atividade física, pode ser que no seu caso seja em trabalho, pode ser que no seu caso seja em compras, pode ser qualquer coisa, mas qualquer coisa que faça você, de alguma maneira, compensar a falta daquela pessoa que foi, né, o pilar da sua vida, para quem você olhou antes de olhar para si mesma durante 20 anos. Então, é difícil para o organismo, por que eu estou trazendo a situação do dependente químico? Porque é difícil para o organismo dessa pessoa, para o cérebro dela entender que ela não precisa depender de mais nada nem de ninguém, que ela pode ser autossuficiente nesse sentido. Então, pode ser entendido como um processo de transição. E aí, o que a gente vai trabalhando na instituição, por exemplo, com o dependente químico? Que ele precisa aprender a ter autocontrole. Então, se ele está comendo excessivamente, conscientizar ele dos malefícios do excesso da comida e tentar canalizar essa energia em outras atividades que também possam ser fontes de prazer. Então, se ele está comendo demais, é incluir atividade física, é incluir meditação, é incluir hábito de leitura, de lazer, de esporte, tudo aquilo que vai preencher de outras maneiras também, em doses menores. Então, não é só sentar nos momentos das refeições e comer, né, para até se sentir cheio, estufado. Mas é ter um pouco desse prazer no momento das refeições, ter um pouco desse prazer no momento das atividades físicas, ter um pouco desse prazer nos momentos de espiritualidade, de conexão consigo mesmo, de meditação, enfim, ampliar o repertório que a gente chama, tá? Expandir essas possibilidades. E algo que eu já falei aqui, mas para a gente dar continuidade a partir desse ponto na semana que vem, a dependência emocional é alimentada pela baixa autoestima e pela insegurança. Então, o que acontece? Se você está num relacionamento onde o outro reforça a sua dependência, geralmente são os relacionamentos que se mantêm por anos, né? O relacionamento onde o outro não gosta de que você esteja dependente dele, não vai se manter. Ou que você não gosta de alguém dependente de você, não vai se manter.
E o que que acontece? Se isso se mantém, esse outro também te ajuda a ficar mais dependente dele, porque um alimenta o vício do outro, lembra? E aí vai diminuir a sua autoestima e aumentar a sua insegurança. Por quê? Porque isso vai fazer com que você dependa cada vez mais do outro. Então, você não se sente segura para tomar suas decisões sem contar com o outro. Não que você não possa perguntar para o outro, que você não possa dividir. Inclusive, se a gente está num relacionamento, é para ser pensado a dois, né? Mas que isso seja uma escolha, contar com o outro, e não a única opção, tá? E a baixa autoestima também, porque daí você sente que só aquela pessoa te satisfaz, só aquela pessoa te ama, só aquela pessoa é o bastante para você. E que se você perder ela, você vai perder além da sua fonte de prazer, né? Você vai, prazer que eu digo pro cérebro, tá, gente? Não tô falando aqui só de prazer carnal, mas prazer psíquico mesmo. E que, além disso, ninguém vai te tratar como ela te trata. Por quê? Porque só ela tá alimentando o seu vício. De fato, isso pode ser uma verdade, né? Mas com certeza existe muito mais gente doente por aí do que a gente imagina. Então, a dependência emocional é alimentada pela baixa autoestima e insegurança. Então, acho que a reflexão que eu posso deixar aqui para todos nós, né? E eu sempre falo que isso me inclui a todos. Por quê? Porque eu sou de carne e osso como vocês, então eu também tenho as minhas questões. E é sempre importante pensarmos sobre. Porque às vezes a gente não está vivendo nada disso. Mas em algum momento a gente já viveu ou a gente pode se prevenir para não viver. Então, em algum momento você sente que sua autoestima está sendo abaixo do normal, com frequência? Você tem se sentido inseguro ou insegura com frequência nos últimos dias, nos últimos meses? Pensem sobre isso para a gente identificar. Isso já pode ser um indício de uma carência excessiva ou até mesmo de uma dependência afetiva, tá? E aí, a Carla comentou, muito obrigada, vou levar para o meu dia a dia todas as dicas e até semana que vem, obrigada. A Teca também entrou, Stephanie, que legal ter você aqui, Té. Obrigada a todos que vieram, que estiveram aqui comigo juntinho nessa terça. Mais uma semana maravilhosa para nós. Deu o nosso horário, né? O Instagram não cai agora, não encerra, não ficou naquela correria, aquela afobação, mas em respeito ao descanso de vocês e a nossa semana que está só começando. Vou deixar aqui um beijo, os meus agradecimentos, gratidão a todos vocês e nos vemos semana que vem para continuar, porque olha, eu não cheguei nem na metade do tema. Então, acho que é muito amplo, muito importante. Convidem mais pessoas que vocês sabem que pode se interessar. Eu vou deixar o vídeo salvo no IGVT aqui no Instagram. Vou deixar também lá no YouTube. Amanhã eu já posto lá. E indiquem para as pessoas que vocês sentem que podem se beneficiar. Assistam novamente se for o caso. Semana que vem espero vocês aqui às 9 horas juntinho comigo. A tia Marilza comentou. Maravilhoso, Roberta, esse tema. Obrigada e boa noite. Beijos nossos. Beijos para vocês também, tia e tio Mauro. A Cris comentou, amei. A Lígia, amei. O conteúdo maravilhoso. Minha mãe também. Obrigada, filha. Você tem me ajudado muito. Obrigada, Vê, parabéns, obrigada, valeu, Roberta, abraço, Sueli, obrigada. Eu que agradeço todos vocês, é uma delícia estarmos aqui todas as terças juntinhos, eu sinto como se minha casa estivesse cheia, a sala cheia pra gente bater um papo, porque realmente é essa a intenção, que seja leve, despojado, descontraído, mas com muita informação e conteúdo de qualidade, né? Que a gente possa ter essa troca todas as terças às 21 horas. Então, aguardo vocês terça que vem. Beijo, boa noite.